Fala pessoal, tudo bem? E aí, galera? Estamos começando aí mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, meu lado, meu Aí, parceiro, pessoal, irmão, beleza? Diego de la Rua, nosso querido Marcelo Terra. Marcelão. Fala, E aí, Marcelão. pessoal, tudo bem? E aí, Marcelo? E hoje recebendo um grande amigo nosso, não só uma pessoa ímpar, um profissional exemplar, mas um amigo pessoal meu e do meu irmão e do Isso Grupo aí. Superbase, nosso querido Luciano Souza, que é um controller financeiro com mais de 30 anos aí de experiência, desde a área têxtil até construção civil, né, Luciano? Bem-vindo, Bem-vindo meu amigo. aí, meu amigo. Fica à vontade, se apresenta aí, o microfone é seu. La casa é sua. Obrigado, olha. Primeira coisa, é uma honra grande estar aqui nesse espaço. Né? Por que eu digo que é uma honra grande? Construção civil é a que faz esse país crescer. Qualquer nação desenvolvida, ela se desenvolveu graças à construção civil e continua se desenvolvendo graças à nação civil. Então, qualquer um que queira estar no topo tem que passar pela construção civil. Isso é um fato. Tá? Isso não sou eu que digo. Se a pessoa tiver um pouco de trabalho, ela vai olhar os dados e vai constatar isso. São mais de 30 anos de experiência em diversos segmentos. Tá? Da indústria têxtil, setor de serviços, internet, eu participei do IG, concreto. Então, em todos esses segmentos, eu atingi 100% de sucesso. Tá? E como é que eu tangibilizo esse 100% de sucesso? Em valores nominais, eu gerei mais de 500 milhões de economia e ganhos para os meus clientes. Tá? Se eu for corrigir esse valor, vai chegar a mais de R$1 bilhão. Tá? E como isso? Sempre utilizando a mesma metodologia, que eu vou querer compartilhar um pouco com vocês aqui. Porque eu tenho uma missão de ajudar a economia desse país, uma missão de ajudar empresários sérios, iguais a vocês. Tá? Hoje eu digo que eu estou no meu sucesso pleno, por quê? Hoje eu tenho o privilégio de escolher para quem que eu vou trabalhar. Tá? Então, por exemplo, eu não trabalho para imbecil. Boa. Que da hora. Eu tenho esse privilégio. E até eu queria nivelar aqui. A gente não tem esse privilégio. Não, galera, Eu quero nivelar aqui meu público, né? Porque eu escolho meu público. Tá? Então, vou até me dirigir para a câmera ali. Tá? Meu amigo, se você é um imbecil, se você acha que os problemas da sua vida foram seu pai que causou, se você tem preguiça de pensar, amigo, procura outro canal. Não me assiste não, por favor. Tá? Vai pro Arrebata pra cima, vai subir o pico da neblina e se perder lá, entendeu? Vai pra esse caminho. Aqui não. Aqui é para quem quer trabalhar, aqui é para quem é seriedade. Tá? Então, vamos falar aqui de controladoria. Tá? O pessoal vamos pegar desde 94, falar um pouco aqui do nosso país. Eu sempre falaram que o problema a falta de desenvolvimento do país é uma. Primeiro era a inflação. Aí o Plano Real chegou e corrigiu, acabou com a inflação. Recentemente falaram, puxa, agora o problema é a Previdência. Se não fizer a reforma da Previdência, o país vai quebrar. Foi feita, o país continua tal qual está. Né? E agora estão falando da reforma tributária. Se não ocorrer, vai acabar o mundo. O problema desse país, qual que é? É a falta de responsabilidade de quem não quer tomar a ação correta. Então, como que a gente toma essa ação correta? Através da controladoria. Né? Controladoria não é só a questão, puxa, eu tenho a contabilidade, finanças, não. Controladoria é muito mais do que isso. Tá? Então, vamos, até antes de falar da controladoria, para onde que a nossa controladoria vai ser direcionada aqui? Tá? Isso poderia ser para o nosso país também, mas vamos falar aqui da empresa, que é onde a gente tem atuação. O que vem a ser uma empresa? Ô, Luciano, Pois não. só cortando um pouquinho, até para todo mundo entender um pouquinho. Eu acho que o público tem uma grande dificuldade e mistura as duas coisas, com a contabilidade e controladoria, né? Se você pudesse esmiuçar a diferença dos dois, é interessante até para o pessoal
conseguir entender essa diferença, né? Que muitas vezes acho que é a mesma coisa, né? E não é, né? Ô Terra, sua intervenção foi perfeita, eu agradeço. Tá? Então, para quem que a gente vai dirigir a nossa controladoria? Para as empresas. Tá? O que são as empresas? Empresa é um grupo de pessoas, né? Elas estão reunidas com um propósito de prestar um serviço, um propósito de entregar um produto. Tá? E qual que tem que ser a missão de uma empresa? Ganhar dinheiro. Exatamente, lucro. Lucro para o acionista, pagar o salário dos funcionários. Né? É conseguir o lucro de uma maneira que respeite o meio ambiente, uma maneira que respeite as questões tributárias, quer dizer, não sonegar imposto, pagar, uma maneira que respeite as leis trabalhistas, e é possível ganhar dinheiro dessa forma. E como? Através da controladoria. E agora eu vou pegar o gancho do Terra. Controladoria, o pessoal confunde com contabilidade. Não, não é. Então a pessoa pensa o seguinte, eu vejo vários empresários que querem resolver o problema da empresa dele, a primeira coisa que faz é trocar a contabilidade. Quer dizer, está tendo uma visão micro. Tá? Empresários que já trocaram 5 vezes contabilidade e pensam que estão resolvendo o problema. Não, não estão. Estão criando mais problemas. Então, a controladoria, ela olha todos os lados da empresa. Tá? Vou resumir aqui. Vamos supor que uma empresa seja produção, comercialização e a entrega. Né? Aí tem os departamentos financeiros, departamento de RH. A controladoria, ela vai olhar todos esses departamentos. Na produção, o que a controladoria vai saber? O que a controladoria tem que saber? Ela vai acionar a área de produção, a área contábil, para descobrir qual que é o custo desse produto. Né? Conseguindo descobrir qual que é esse KPI, ela vai conseguir mensurar o preço. Aí, perfeito, é só isso? Não. A controladoria tem que olhar para o mercado também. Tá? Não adianta nada se eu tenho o custo do meu produto que é 100. Eu consigo vender ele por 150. Mas meus concorrentes estão vendendo por 90, quer dizer, eu vou ter que melhorar o custo de produção. Estou fora do mercado. Tá? A controladoria tem a obrigação de falar isso para você. Isso não é a contabilidade, isso é a controladoria. Puxa, se eu estou tendo um problema de inadimplência. Né? A controladoria tem por obrigação também entregar esse KPI. Então, aí ela vai descobrir o quê? Ela vai... Puxa, eu estou com um problema de inadimplência. Só isso? Não. Ela vai descobrir o seguinte. Ela tem por obrigação pesquisar. Puxa, minha análise de crédito como está sendo feita. Eu estou no mercado... A área comercial está procurando os leads corretos. De repente só está procurando a parte... Uma vez, Luciano, conversando com uma pessoa, e ela falou uma coisa para mim que marcou. A Suelen da Convicta. Um abraço, Suelen, pessoal da Convicta aí. Convicta é uma empresa que faz implementos para concreteira, balão, usina de concreto, silo, togô, né? Toda essa parte aí de equipamentos para concreteira. Eu falei, putz, você vende para esses caras aqui, né? Uma empresa que a gente sabia que tava meio ruim das pernas e tal. Ela falou, Juan, não existe venda ruim, existe prazo errado. Eu vendo para eles antecipado. Eu falei, putz, é verdade, né? Muitas vezes a gente quer olhar um negócio de uma maneira fantasiosa, né? Que todos os clientes vão ser bons, que você não vai ter inadimplência, e a contabilidade meio que traz um pouco isso, a análise do que vai ser uma previsão, né? A contabilidade muitas vezes faz isso, uma previsão trimestral de imposto, não sei o quê. E a controladoria é a realidade, né? Então, a realidade é que você tem que fazer acontecer, independente do problema ou não, pensar, planejar e fazer o que você falou, a venda da maneira correta, saber para quem vende e como vende, né? Porque hoje, infelizmente, às vezes você vende e não recebe. Para o concreto isso é muito ruim, porque o custo é muito alto de produção, né? Aproveitando o gancho, Luciano, você falou no começo que você trabalhou com diversos segmentos diferentes, só que o seu método é um só. É isso mesmo? Para vários segmentos diferentes, você usa o mesmo método. Então, quer dizer que o esqueleto da empresa e a maneira como aplicar esse primeiro remédio é o mesmo para todos os segmentos? É o mesmo para todos os segmentos. Que legal, cara. O que vai mudar é o KPI. Para alguns setores, o KPI de venda vai ser mais importante. Para outros, o de produção mais.
E qual que é esse método? O Juan, ele acertou na mosca aí quando ele falou. É o método de saber qual que é a verdade, o método da realidade. A pessoa que quer viver no mundo da fantasia, né, vai para aqueles programas que eu falei. Né? Vai pro Arrasta não sei para onde, vai subir o pico da neblina e se perder lá. Agora, se você quer realmente conhecer sua empresa, você não vai poder ter preguiça. Tá? Então, que método é esse? Tá? Tem várias metodologias de sucesso. Tá? Eu utilizo o PDCA, utilizo o PMI. Tá? São metodologias que requerem esforço, requerem conhecimento e requerem, sobretudo, uma análise crítica. Tá? Esse tripé que eu utilizo para o sucesso. Não tem falha. Tá? Com base nisso, você vai mostrar para o empresário qual que é a realidade da empresa dele. Então, muitas vezes o empresário, isso é um bloqueio que o empresário tem. Ele tem medo de olhar o extrato dele. Ele tem medo de olhar o contas a pagar dele. Ele tem medo de olhar até o contas a receber. Porque ele quer fugir da realidade. Tá? Então, a controladoria serve para quê? Para trazer a realidade para o empresário. E com base em informações corretas, ele vai tomar ações assertivas. Ele vai saber se ele tem que aumentar a equipe, ele vai ter que saber se ele tem que diminuir a equipe, ele vai saber se ele precisa treinar essa equipe. Ele vai demandar também os seus fornecedores. A controladoria é ótima para isso, porque ela vai olhar o departamento jurídico, por exemplo. A gente tem a ideia errada de que o advogado resolve tudo para a gente. Não. A controladoria, ela mostra para o empresário que a responsabilidade da resolução de todo e qualquer problema é dele. Tá? Então, quando ele se debruça sobre um contrato, ele vai ver o seguinte: puxa, quais são os entregáveis? Quais são minhas responsabilidades? Ele não pode delegar isso para um terceiro. Isso é a responsabilidade dele. Tá? Ele não pode falar: puxa, eu assinei esse contrato errado aqui, o meu departamento jurídico que me prejudicou. Não. Quem prejudicou foi o empresário que não teve a capacidade, não teve a curiosidade, tá, de sentar e analisar esse contrato. Isso, se ele não quer fazer isso, ele precisa contratar um profissional que o saiba. E que profissional que ele vai chamar para isso? Um controller financeiro. Tá? Que, eu digo, não é nem um controle financeiro, é um controller da empresa. Sim. Veio muito na minha cabeça, quando você fala de controladoria, o caso da Americanas, né? Porque 20 bi que passaram ali despercebidos, né? Na contabilidade a conta fechava, né? Mas a realidade, que era a controladoria, com certeza tinha um departamento lá dentro que sabia do que estava acontecendo com a empresa, sabia o rumo que a empresa estava indo, né? E uma pena eles não conseguirem reverter, porque é uma coisa que está prejudicando muito o mercado aí, né, cara? Esse caso da Americanas aí. O que você tem a falar sobre esse caso? O que você acha? Que é o caso emblemático aí do ano, né? Olha, esse caso da Americanas parece que foi combinado isso aí. Eu sabia do problema da Americanas há 12 anos atrás. Aí, como, Luciano? Eu fiz uma compra uma vez na Americanas, tá? Eu comprei um suporte para o computador. Aí eu comprei 2. Só que um veio quebrado, eu tive que trocar. No processo de troca, eles me devolveram 2 vezes. Quer dizer, era para eu ter o crédito só de 1, eles me deram crédito de 2. Aí eu tive que ligar lá. Eu falo: olha, vocês mandaram valor a mais aqui para mim. A partir desse momento eu falei: essa empresa está com problema. E eu comecei a estudar o balanço da Americanas. Tá? Então, quer dizer, já era um caso cantado há 12 anos atrás. Tá? Quem tivesse o trabalho de pesquisar um pouco o balanço da Americanas, já ia descobrir que ali não estava bacana. E o que me acendeu a luz foi esse processo de troca que eu fiz. O varejo é uma indústria, é um setor que requer eficiência máxima. Por quê? Em média, se você analisar o balanço, Pernambucanas, Americanas, na época que existia a Marisa, assim, o lucro líquido deles é baixinho. Tá? Vai em torno de 2% a 5%.
exceção da loja 100, que chega um lucro líquido de 11%. Mas lá, eles têm todos os prédios deles são próprios. É outro sistema. A família ali está bem envolvida. Né? Mas o varejo ele não aceita desaforo. Então, a Americanas já era Como é o concreto, né, Luciano? No concreto você tem aí 6 a 12% de margem líquida. Dificilmente você vai conseguir coisa... A indústria no geral, né, eu acho. Dificilmente você vai conseguir coisa muito maior que 12, 13% aí de margem líquida, né? Então, se você errar, muitas vezes o seu erro é fatal, né, cara? Quer dizer, então tem empresas, né, que nem Americanas, é bem emblemático, como eu disse, né, porque parecia ser uma potência, né? Então você não imagina que uma empresa desse porte está passando por dificuldades ou que está com esse tipo de problema, né? Entendeu? Mas às vezes as aparências enganam, né? Tem empresas que aparentam ser saudáveis e não o são, né? E tem empresas que parecem não tão saudáveis, mas que não devem para ninguém e tem as contas em dia. Né? O que eu queria dizer para você, Luciano, é que então o básico não é bem feito, né? Na maior parte das empresas, o arroz com feijão hoje está ficando de lado, é isso? Exatamente. E toda vez Luciano, antes de você responder, deixa eu complementar essa pergunta do Diego. Há um tempo atrás, eu ouvi a entrevista do presidente da Honda do Japão. Ele foi questionado sobre os preços dos carros, das motos no Brasil, né? E estavam questionando ele sobre se era o imposto do Brasil que faz o carro e as motos, né, ser muito caro no Brasil comparado com os outros países, né? Ele falou, não é só isso que a gente leva em conta. Por mais que o imposto do Brasil é um dos mais caros do mundo, um outro problema que nós temos que tem que ser levado em conta, e aí que entra, eu acho, a controladoria. Ele falou assim, o Brasil tem um país que nós temos um problema jurídico, de segurança jurídica tremenda, então nós temos que levar em conta isso. Então isso é somado no preço do produto. Nós temos problemas das leis trabalhistas que, mesmo que a gente faça tudo certo, 10% quase 10% vai entrar com ação, nós vamos ter que indenizar essas pessoas que não deveria, porque tem que fazer acordo quando você vai na justiça, esse preço está embutido. Ele falou, tanta coisa que o imposto é um dos altos, mas tem outras coisas por trás. Então, por exemplo, pagamento de propina. Então, você vai abrir, precisa uma licença, qualquer licença, você não molhar a mão de alguém, você não consegue... Ele falou, então, é um conjunto de coisas que encarece o produto no Brasil. É isso mesmo, Luciano? Olha, exatamente isso. E aí eu vou pegar também aqui o gancho da Superbase Concreto. Tá? O que o Juan e o Diego falam, puxa, você vê muito empresário alardeando, né? Puxa, o sucesso, caso mesmo da Americanas, né, Aaron? O trio lá, eles se julgam os melhores do mundo, são os mais eficientes, sabem tudo, né? Mas quando você vê um grupo alardeando muito sucesso, você acende a luz da perspicácia. Tá? Eu convivendo aqui com o Juan e com o Diego, são dois empresários low profile, tá? Mas que têm extremo sucesso. Tá? Hoje, ao contrário que nem o presidente da Honda falou, uma falta de gestão faz com que o empresário jogue tudo para o preço. Por que hoje a Superbase consegue ter o melhor preço do mercado? Consegue ter o melhor atendimento do mercado? Consegue ter a melhor entrega do mercado? A Superbase hoje não perde por preço para ninguém. Por quê? Eles têm uma controladoria eficaz. Tá? Eles se blindam em aspectos jurídicos, tá? Com contrato, com prestadores de serviço, respeitando a CLT, pagando devidamente os impostos, comprando materiais de primeira. Tá? Eles compram o melhor cimento, eles compram a melhor brita. Tá? Isso o que é? São premissas que eles estabeleceram. Tá? Muitas vezes eles poderiam ter um lucro 3 vezes maior se eles comprassem um agregado de menor qualidade. Mas não, eles procuram sempre o melhor. Tá? Isso facilita o quê? E aí eles têm ganho na produção. Por quê? Se eles compram um cimento de melhor qualidade,
Se eles compram uma brita de melhor qualidade, areia de qualidade, o que isso reverte para eles? Reverte na eficiência da produção. Além disso, como o processo de compra deles é algo bem organizado, não tem margem para comprador conseguir alguma propina, né? Então, eles conseguem blindar a empresa. E como é que eles fizeram essa blindagem da empresa? Através da controladoria. Começou ontem esse trabalho? Não. É um trabalho que ele já vem desenvolvendo há anos. E isso solidificou a Superbase. Show de bola. Então, Luciano. é isso mesmo. Que nem eu falei no começo, o empresário ele tem a limitação de falar, puxa, é problema dos impostos. Ah, é problema das leis trabalhistas. Não. O problema é a falta de uma gestão, de uma controladoria verdadeira. Mas é que muita gente, né, não tem conhecimento. Assim como a gente não tinha alguns anos atrás, né, como que funciona uma consultoria, como que funciona a controladoria. Assim como nós, existe uma grande porcentagem de empresários brasileiros que não conhecem o serviço que você presta, que várias outras empresas de qualidade prestam também. Então, esse é o intuito do Podcreto aqui, trazer informações para vocês, né? E depois vai ter o contato do Luciano aí, quem quiser uma consultoria dele, ver como que tá a empresa, como que tá o caixa, é um cara que a gente indica aí, porque o trabalho dele é muito sério. E você quer saber como que tá a empresa, saiba como que tá o caixa dela. Diegão, acho que é muito sobre se libertar, sabe, Luciano? O empresário brasileiro e do concreto, que é uma área que eu posso falar bem melhor, é guerreiro. Tem empresa no Brasil, empreender no Brasil, cara, não é para qualquer um. Desde você abrir um bar até, né, você abrir uma grande indústria, fora os desafios do mercado, né, que é um mercado extremamente volátil, você vê o que aconteceu na pandemia aí, ninguém esperava, quebrou muita gente, a gente está sujeito a isso. Você tem esses problemas aí no Brasil, né, de ordem jurídica, de ordem trabalhista, né, e é uma lástima porque só segura os empresários. Então você tem que lutar contra tudo e contra todos. E quando você consegue, todo mundo olha para você e fala: aí, ó, o cara roubou, fez alguma coisa, porque parece que no Brasil você ter sucesso é proibido. E se você consegue ter sucesso no Brasil é porque você fez alguma coisa errada. Porque são tantas as barreiras para que você não dê certo, que quando você consegue, fala: opa, calma aí, mas aonde que o cara tá enganando? Onde que tá o truque? Onde que tá a mágica, né? E é sobre isso, cara. Desde que eu cheguei na empresa, o meu irmão, né, a gente assumiu a empresa aí, o meu pai, o Manolo, saudoso Manolo, abraço, pai. A gente chegou para pegar a gestão dele, que foi mesma coisa o Tony Hermírio quando entrou no lugar do Zé Hermírio. Você pegar a empresa de um cara que fez tudo do zero, que a responsabilidade é muito grande. E num mundo que estava mudando assustadoramente, né? A internet começou na década de 90, pô. Então é muito novo. Então a gente tem que estar passando por todo esse processo, né, para conseguir ter esse resultado, esse controle, né, e esses bons números que a gente teve. Não é fácil, cara. Então, assim, antes da gente julgar o nosso companheiro, né, inclusive a gente está conversando com outras concreteiras para vir aqui também conversar, se coloca no lugar da pessoa, cara. Porque não é fácil empreender no Brasil. Às vezes você faz tudo certo, paga tudo, salário, férias, 13º, bonificação. O cara vai lá e te processa, inventa um monte de mentira. Tô falando todos os casos. Tem casos, sim, de patrão que é explorador, que sacaneia. Tem, sim. Tem, não é pouco. Mas, no nosso caso, cara, eu posso falar da gente. A gente nunca procurou explorar ninguém, nem sacanear ninguém. E, às vezes, você toma um processo, cara, de um monte de mentira e tal, e é o que você falou. Você tem que levar isso em conta, porque essa conta chega para quase todos os empresários hoje. Por mais que o cara faça certo, sempre sobra um rabichinho ali de trabalhista para ele pagar. Então fica a dica aí para vocês aí, galera trabalhadora do ramo da construção, ou não processe o patrão de vocês. Procure conversar, procure chegar num acordo amigável. Porque isso é ruim para vocês e é ruim pro patrão também. Então, você tá no emprego... Calma aí, Marcelão, só terminar aqui o raciocínio. Você está no emprego,
e você não tá feliz, converse, cara. É o diálogo que salva tudo. Converse, às vezes é o salário que tem que aumentar um pouco, mas não deixe chegar nessa questão trabalhista, que isso trava o país, né? E só quem se beneficia com isso não é nem o empregado e nem o patrão, se é que vocês me entendem. Pode falar, Marcelão, desculpa aí. Não, desculpa eu lhe cortar. É assim, a vida toda eu tive empresa aí no Brasil e agora eu tenho empresa aqui no Canadá. Quando o empresário sai do Brasil, vai, que nem no Canadá ou nos Estados Unidos, você fala assim, nunca mais eu abro uma empresa no Brasil. As coisas são tão fáceis aqui que a eles não dão valor, entendeu? Eu vejo, por exemplo, quem tem empresa aqui reclama. Eu falei, meu amigo, você não tem noção o que é ser empresário no Brasil. E é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que nunca teve empresa no Brasil, é de fora, daqui, por exemplo, do Canadá ou dos Estados Unidos, vai abrir uma empresa no Brasil. É impossível, vou falar sério, porque são tantas nuances, tanta dificuldade para você empreender aí, que ninguém vai aguentar. Teve um caso aqui, que é um caso de tecnologia, uma empresa de tecnologia de concreto, que ele coloca os dispositivos dentro do concreto para medir a maturidade, e eu conversei com o dono da empresa, era um canadense, e eu tinha interesse de levar esse equipamento aí para o Brasil. E ele me falou, Marcelo, não dá, eu já tentei, só que assim, as coisas são tão burocráticas no Brasil que eu não vou perder meu tempo de levar equipamento, porque ele precisava... o equipamento se comunica com satélite, então ele falou, eu precisava de licença do governo, da Anatel, falou, não vou levar essa tecnologia para o Brasil, esquece, não vou nem perder o tempo, porque eu vi a dificuldade que tem, eu vou em outro país, tem tantos países para ir, para explorar, e então é essa a realidade nossa, né? Então quem empreende no Brasil é punido, é chamado de explorador, de tudo, e é uma dificuldade tão grande. E não precisava disso, né? E eu acho que toda essa dificuldade que o pessoal fala assim, as leis trabalhistas para defender o empregado, não é. Isso só traz dificuldade para o empresário contratar as pessoas para trabalhar. Então, isso a gente vê, por exemplo, na maioria dos países desenvolvidos, que você não tem tanta exigência. A relação empregado-empregador tem que ser decidido entre eles, não tem sindicato, não tem nada, e as coisas funcionam. Os empregados ganham bem, então é por competência, não é você ser obrigado a manter o empregado. Não, a gente contrata quem quer trabalhar e eles vão ganhar muito dinheiro com isso. É diferente no Brasil, né? Então, eu acho assim, essa parte de controladoria, Luciano, para a gente que é empresário no Brasil, é uma dificuldade muito grande, né? E se você não controlar isso, não entender isso, você acaba se enganando com seus números dentro da empresa, né? Mas tem muita empresa ruim também, né? O Luciano tá aí, não deixa a gente mentir. Tem muita empresa ruim também, que não paga direito, que... Não. Combina, mas né? isso... Entendeu? Combina mas, uma Diego, coisa isso com o aqui cara... também no Canadá, tem empresa que não paga funcionário. Punido, então, punido. eu acho que assim... Só que assim, a interferência não pode ser tão grande, entendeu? Sim, concordo com você. Por isso que sempre a melhor saída é contrato de trabalho, né? A partir do momento que tem um contrato de trabalho de ambas as partes. Mas isso é um assunto, né, que é muito profundo. Eu queria perguntar para você, Luciano, ao decorrer da sua experiência nesses anos com vários tipos de empresas diferentes e tamanhos diferentes, tem alguma intersecção que você captou que é um erro mais primário e mais básico que as empresas cometem, que você pode falar para a galera, dar uma dica para quem está assistindo? Sim. A falta de processos. Quando eu digo falta de processos, quando a empresa contrata um funcionário, quando a empresa contrata um prestador de serviço, ela tem por obrigação saber quais são as definições, quais são as responsabilidades desse funcionário, desse prestador. Muitas vezes as empresas só querem contratar, né? Até uma questão de vaidade de algum gerente, algum diretor, quer ter uma equipe inflada. E duas coisas que a eficiência não perdoa. Uma, falta de uma gestão do fluxo de caixa. 2, falta de processos definidos. Porque a falta de processos definidos, o que vai ocorrer?
Se eu tiver funcionários além daqueles que eu preciso, isso vai gerar o quê? Ociosidade. Ociosidade, o que vai gerar? Tumulto, conversas paralelas, né? Vai destruindo, vai minando a empresa. Então, esse é um erro primário e, infelizmente, é um erro básico que os empresários cometem. Tá? Sem contar de outros erros de, amigo para trabalhar, coloca o amigo para trabalhar, mas não exige a devida responsabilidade desse amigo. Não, Eficiência. Exatamente, não exige eficiência. Quer dizer, às vezes esse amigo está lá só para atrapalhar. O que eu aconselho para o empresário nesse caso? Puxa, você quer ajudar seu amigo? Você pega parte do seu prolabore, você pega a sua distribuição de lucro e você dá para esse amigo seu. Não coloque ele na empresa. Por quê? Você vai perder duas coisas. Você vai perder o amigo e você vai perder a empresa. Show. Boa, você faz caridade na empresa. Exatamente. Né? A empresa não... Caridade você faz com o seu, né? Exatamente. Paga o dízimo lá, faz, né? O que você quer fazer, mas com o seu dinheiro, não da empresa, né? Exatamente. E acho que, assim, um erro também, né? Que você deve notar, e é isso, o pessoal mistura muito o meu e o da empresa, né? Tipo assim, acho que o lucro da empresa é o lucro dele. E isso atrapalha muito, né? A empresa deu lucro esse mês, então vai pegar, vai gastar o dinheiro. Acaba não tendo essa divisão aí bem clara do que é o planejamento da empresa e o que é a vida pessoal, né? O CPF da pessoa. Exatamente. E aí, acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei. Olha, eu não trabalho para imbecil. Foi. Porque o imbecil, ele não vai conseguir... Porque eu sempre falo, quando eu sou contratado, eu vou prestar algum serviço. Eu não estou aqui para defender os seus interesses. Eu defendo os interesses da empresa. Então, quando a gente defende os interesses da empresa, isso gera conflitos. E os conflitos, quando a gente tem os processos, quando a gente tem as normas, eles são facilmente gerenciáveis. Agora, quando eu não tenho os processos definidos, quando eu não tenho premissas definidas, os conflitos eles só vão se acumulando. Gera desordem e falta de cultura. Conta um caos seu aí de sucesso, um case aí para o pessoal aí. Pô. Case de sucesso bacana que eu gosto de citar. Inclusive, esse empresário, ele tem uma dívida de gratidão. Ele não tem dívida nenhuma comigo, porque ele me pagou pela minha prestação de serviço. Sim. Mas ele sempre se sente em dívida comigo. Eu falo, não, você não precisa se sentir em dívida comigo. Ele investiu numa clínica, tá? Era uma clínica de estética e também embaixo tinha um cabeleireiro. Tá? É um projeto de 20 milhões de reais. Eu não cheguei no começo desse projeto, tá? Mas pensa, o projeto já estava rolando fazia 1 ano, não tinha nada erguido ainda, o pessoal não sabia qual que ia ser o tamanho da clínica, o pessoal não sabia quais seriam as especialidades, o pessoal não sabia que preço seria cobrado. Tá? Então, eu fiz uma gestão de controladoria, tá? Eliminei fraudes. Tá? Pense que desses 20 milhões que eles investiram, antes da minha entrada, eles perderam 5 milhões. E eles iriam perder mais do que 20 milhões. Tá? Se eu não tivesse entrado, esses 15 milhões não seriam suficientes para concluir o projeto. E detalhe, esse projeto, além de gastariam muito mais do que 20 milhões de reais, eles não concluiriam. Tá? Porque está um ciclo, é o ciclo da corrupção. Tá? E corrupção a gente pensa que é só o governo. Não. Corrupção, infelizmente, está no seio da nossa sociedade. Sim. É sócio querendo levar vantagem, é empregado querendo levar vantagem. Irmão passando a perna no outro. Graças a Deus isso não ocorre aqui, mas já peguei muito, sim. Tá? Mas negócio de família, a gente brinca, mas né, eu e meu irmão a gente se dá bem pra caramba, né? Top. Mas tem umas famílias aí. Tem, não. É pai prejudicando o filho, sim. É filho prejudicando o pai. Tá? Por que isso? Falta de governança, falta de controladoria. Então, esse é um dos cases de sucesso. Outro case de sucesso foi uma loja de grife
o projeto de uma rua luxuosa aqui de São Paulo estava parado há 2 anos. Tá? Nesse caso, não tinha problema de corrupção interna. Tá? Era um único dono. Nesse caso, tinha um problema de gestão de projetos. Ou seja, gestão de controladoria. De chamar o arquiteto, chamar o engenheiro, pôr tudo na planilha de custos, estabelecer cronogramas. Tá? Então, eu, por exemplo, eu nunca saio de uma reunião sem ter as atividades definidas e sem ter prazo. Tá? Acaba, às vezes, até sendo antipático, né? Mas eu sempre me pergunto, isso é responsabilidade de quem? Ah, é sua? Qual que é o prazo disso? Ah, não sei. Então, quanto tempo você precisa para dar o prazo? Ah, 2 dias. Então, daqui a 2 dias eu vou estar te cobrando para dar esse prazo. Aqui no Brasil, tem muita cultura de ter uma reunião para ter outra reunião. Sim. E isso vai gerando o quê? Recurso, vai consumindo recursos da empresa. Recursos que poderiam estar sendo utilizados na área comercial, na área produtiva, na área de própria redução de custos. Então, infelizmente, há a cultura da ineficiência no nosso país. Eu gostaria de complementar o que você falou. Você vê como que é, né? Você falou que às vezes parece ser antipático. Você vê como que é, né? O empresário muitas vezes tem que se sentir mal da maneira de como ele está cobrando uma coisa que teria que ser natural. A cobrança. Se a cobrança está existindo é porque não está acontecendo. Então, não é por mal, né? É sua obrigação, na verdade. Exatamente. Fazer essa cobrança. Igual você falou, com processos, prazos e metas definidas, né? Exatamente. Então, Eu acho legal que assim, né, cara, essa cultura do mimimi, né, que existe hoje, a geração mais nova é cada vez mais difícil. A gente contrata, tem lá estagiário, né, a gente tá com mais de 120 colaboradores lá no nosso grupo e você nota isso. Então, normalmente, tá, não são todos também, mas o pessoal mais jovem não aceita bem a crítica. Você dá uma chamada um pouco mais dura, claro, com respeito, você não, né, a gente não xinga ninguém, não. Mas o cara sente. Por quê? Porque é uma geração de facilidade, né? Internet, tudo na mão e tal. Então, assim, o não para eles é uma coisa... Ou também a criação, talvez, né? Os pais aí hoje, essa geração, né, que veio, a minha geração, né? Que educa os filhos com muita permissividade, né? Dá o celular na mão, não se preocupa com o que ele está acessando, o que ele está fazendo. Então, acaba gerando pessoas fracas, né, cara? E isso assusta um pouco. E para um ramo igual ao nosso, o concreto, atrapalha muito. Você precisa ter pessoas resilientes, porque é porrada o dia inteiro, irmão. Entendeu? O cara reclama se o concreto não chegou, o cara reclama se o concreto sobrou, reclama se o concreto faltou. É reclamação. Então, se você não conseguir lidar bem com isso, você não vai ficar no mercado do concreto. É pressão, toda hora, né? Pressão. Ô, Luciano, nesses 30 anos seu de assessoria aí para as empresas, qual a maior mudança você vê do empresário de antigamente e do empresário de agora? Você consegue traçar o perfil dos dois? Consigo. Olha, você vê que as grandes empresas, elas surgiram num passado não muito distante, né? Quando eu comecei. Antigamente, o empresário, ele, sem saber, mas ele tinha uma visão, isso estava no DNA dele, uma visão de controladoria. Ele pesquisava, ele não acreditava na primeira coisa que falavam para ele. Foi um empresário também que soube trabalhar com a inflação. Um empresário que passou por diversas crises, inflação, crise de petróleo, redemocratização, crise do México, crise da Rússia, várias crises, mas várias crises, era uma crise atrás da outra. E esse empresário, ele sabia surfar essa onda. Depois de 94 para cá, teve um período de estabilização, e eu percebo o seguinte, hoje, esse empresário, qualquer crise, por menor que seja, ele já se sente abalado. Hoje, o empresário atual, ele não sabe lidar com problemas. Ele não sabe resolver problemas. Ele tem medo de descobrir a verdade. Essa é a grande diferença que eu vejo
entre esses dois grupos. Não é querendo, puxa, no meu tempo era melhor. Não, não é isso. É que antigamente as pessoas, comparando de quando eu comecei, elas não tinham medo do trabalho. Hoje, parece que hoje o trabalho é tido como um castigo. Até tem um repórter aí de uma grande emissora, do Jornal da Matutino, até parei de assistir isso aí, que o camarada fala, graças a Deus hoje é sexta-feira. Né? Era assim, trabalho é a melhor coisa que existe. Assim, eu só não trabalho o dia inteiro porque eu tenho família. Tá? Graças a Deus tenho 2 filhas, tenho esposa, tenho que dar atenção para elas. Mas eu não considero o trabalho como um castigo. Trabalho para mim é uma bênção. Tanto é que as minhas 2 filhas, elas me veem, muitas vezes trabalhando, elas têm orgulho disso. Né? Então elas consideram trabalhar algo como privilégio. Tanto é que a mais velha, ela veio conversar comigo, né? Ela veio pedir minha ajuda para abrir uma empresa. Né? Legal. E ela falou, papai, puxa, eu estava com vergonha de falar com ela. Não, filha, pode falar. Eu não sabia que era isso que você fazia, papai, então é isso que você faz. Eu tratei ela como cliente. Tá? Então ela fiz toda a gestão de projetos dela, qual é o mercado que ela quer atingir, fiz ela fazer pesquisa de preço. Que show. Né? Então, ela vê o trabalho como algo bom, como uma bênção. Mas isso é legal, você incentivar o seu filho a empreender. Tem muito pai que não incentiva. Fala, não, larga isso daí, vai estudar que agora você tem que estudar. Não, tudo bem, ele tem que estudar. Mas você incentivar o empreendedorismo, você só faz bem para ele. Ele vai sofrer menos na vida. Exato. Com as frustrações, com as derrotas, né? Vai aprender mais facilmente. É muito legal isso daí, cara. Gostei. Vai muito como você trata o trabalho também, né? Dentro da sua casa. Porque se toda hora você fala pro seu filho, não, papai não vai poder brincar porque o papai tem que trabalhar. O pai tem que trabalhar. Ele vai falar, pô, trabalho é ruim. Eu trabalho, não deixa meu pai brincar comigo, não deixa meu pai... Então, assim, às vezes a gente não percebe mais detalhes, né? Do jeito que você fala na sua casa, como você conversa com seus filhos, vai ficando na cabecinha deles, né? E vai criando isso aí. Fala, não, o trabalho é ruim porque o meu pai fica longe de mim quando tá no trabalho, né? E é a visão que os pais mesmo têm que colocar na cabeça dos filhos, cara. Sensacional isso aí. E acho que falta muito isso, né? Os pais começar a olhar dessa maneira aí, é o que o Diego falou. Incentivar os filhos a empreender desde criança, né, cara? Não, agora tá tendo, né? O que eu acho sensacional que são escolas pró-empreendedorismo. Então, tem uma escola do Carlos Wizard, aí, abraço, Carlos, e que ela vai focar no empreendedorismo, negócios e inglês junto. Então, é uma escolinha para isso. Lá a criança vai ver maneiras de abrir negócio, vai trabalhar com números, trabalhar com contas, saber o que é juros, saber o que é... Entendeu? Desde pequeno. Então, vai ter uma similaridade, né, com o mercado desde cedo. Os americanos, né, Marcelo? O Marcelo tá mais no exterior, ele pode falar disso daí mais pra gente, mas eles incentivam muito isso daí, né, Marcelo? Tipo, no Canadá mesmo, você tava contando pra nós que, tipo, 18 anos, tchau, né? 18 anos, você tá indo embora, já fiz minha parte. É até estranho, né? Eu tenho um caso aqui de conhecido meu, assim, que 18 anos, terminou a high school, não precisa nem ter 18 anos. Terminou a high school, que é o colegial. Tchau, já fiz minha parte, agora você vai cuidar da sua vida, filho. Arruma um emprego no McDonald's, atendente, cara, e se vira. Então, Marcelo, e isso não significa que eles não estarão ali pro filho. Eles estarão sempre ali pro filho. Mas sempre. A maioria, o filho começa a caminhar aí, né, sozinho, né, cara? Domingo eu fui buscar meu filho, tem um clube aqui perto da minha casa, um clube público, né? Tem piscina pública. E aí ele tava falando, meu filho tem 15 anos mais novo, e ele falou, pai, pô, meu amiguinho lá que é o salva-vida da piscina. Falei, ele tá trabalhando 15 anos, já trabalha à noite, domingo à noite, como salva-vida da piscina lá. E o moleque, então você vê a molecada aqui, com 15 anos, todo mundo arruma um biquinho para fazer já para poder trabalhar, ajudar em casa e saber dar valor, né, ao dinheiro, ao trabalho, e ver a importância do trabalho. É diferente, né? Aprender a poupar, né, Marcelo? Não gastar tudo que tem. Isso é uma das lições mais valiosas, né? E eles, na escola, eles empreendem muito, né? Então, uma que o método de ensino é diferente aqui.
E isso leva eles a empreenderem também, porque eles têm que buscar as coisas, não vem nada de mão beijada da escola, eles têm que pesquisar tudo, correr atrás de tudo. Então, isso incentiva também ele a ser um empreendedor, né? Então, o foco é bem diferente, né? Eu queria só encerrar daí esse pensamento meu, complementando aquilo que você falou, do empresário mais antigo. Um beijo aí, pai. Te amo. O empresário mais antigo, ele era um controller, cara. Então, o meu pai era linkado a todos os setores da empresa. Tipo um polvo, assim, em cima de tudo e estressadão, porque cuidava de tudo aquilo na costa e sempre robusto. Então, o que causou sempre em mim e meu irmão muita admiração. A gente aprendeu desde cedo com ele muitas lições que depois você vê ser ensinado em faculdade de administração, coisa que você fala, pô, cara, como que o cara sabia isso? Então, eles tinham um feeling, né? Tinham um feeling Buscava, muito forte. Três orçamentos sempre, sabe? Lições valiosas do empreendedorismo, né? E que o cara já seguia aquilo ali. Então, é admirável mesmo e legal o que você falou aí. E qual que você acha que é o maior desafio, Luciano, aí no ramo do concreto, na parte de controladoria, esse tempo que você já está aí? O que você acha que é o... Assim, se tem alguma coisa que é diferente de outra empresa, que você tem que... Para dar uma dica pro pessoal aí de concreteira e tal. Olha, hoje se viesse qualquer um dos seus concorrentes, puxa, Luciano, você pode me dar uma ajuda? Eu daria. A primeira coisa que eu falaria com eles seria o seguinte: colhem na Superbase. A gente tem que colar em quem sabe. Isso eu acho bacana de vocês. Como que vocês amam esse setor. Puxa, vocês ajudam concorrentes, vocês ajudam fornecedores. Assim, vocês não são egoístas. Vocês querem a prosperidade para todos. Tá? Eu acho que o principal desafio que o concreteiro tem que ter é o seguinte: é mudar essa mentalidade. É ter a mentalidade da Superbase. De entender que é o seguinte, que o sucesso não é para uma única família, não é para uma única empresa. Não, é para todos. É um mercado grande, que a gente tem, graças a Deus, tem espaço para todo mundo. Então, não veja o seu concorrente como um inimigo. Veja ele como um parceiro. Isso ocorre muito na indústria automotiva. A simbiose que há entre essas empresas é muito grande. Sim. Sim. Os grupos. Os grupos, exatamente. As fusões foram, né? Tava vendo outro dia o grupo... Que é benchmark, que tava vendo o grupo da Volks, né? Volks, Audi, tem tipo 5 marcas assim, né? Que saem na etiqueta. Então são grandes fusões, cada uma continua com as suas personalidades diferentes, porém é um grupo, um tipo de um consórcio onde todo mundo se ajuda, tem mercado para todos, né? Então, legal isso daí que você falou e tocou nisso daí, porque é como eu e meu irmão a gente se sente, e a Superbase também, né? A gente quer unir o setor, e que todos sejam amigos e que se ajudem, porque assim o setor vai crescer como um todo, né? Hoje a galera, hoje a briga, só Marcelo, hoje a briga é para ver quem que vai quebrar primeiro. Entendeu? Essa é a briga das concreteiras. Ô Diego, o engraçado é que as cimenteiras estão unidas, né? As cimenteiras estão unidas, mas as concreteiras estão em guerra, né? Sim, exatamente, Marcelo. Vários setores que eles estão unidos e o concreto continua desunido. Porque eles fazem o que querem dele, entendeu? Fulano faz tanto, eu faço tanto, e daí vira aquele leilão e não agrega valor nenhum, entendeu, cara? Mas vai mudar, a gente tem esperança que isso daí já tá mudando bastante, né? Então, eu acho que... Com certeza, eu acho que, assim, cada ramo, cada tipo de negócio tem que ter porta-vozes, tem que ter pessoas que se levantam para falar, para tentar unir. Eu acho que falta muito isso. Você tem hoje no concreto, você tem a BESC, por exemplo. Uma associação, só que é só de grande, entendeu? A pequena vai lá, bate na porta, não entra. Esquece. Eles nem querem parceria com as pequenas. Essa é a verdade. Então, normalmente está lá as empresas que já têm cimenteira ou que tem um share de mercado que para eles é interessante. E a preocupação está entre eles, não a crítica, nem nada, é a realidade. Essa é a realidade hoje. Então você tem outras concreteiras médias e pequenas, que é o nosso caso, que estão começando um movimento para se unir também, né, para poder se ajudar, porque o meu caminhão parado no pátio não é ruim só para mim. É ruim para mim, que não estou produzindo,
É ruim muitas vezes para o meu concorrente que poderia estar usando esse caminhão para agregar alguma obra que ele esteja produzindo. E é pior ainda para o mercado, que é um mercado sedento, que a gente sabe aí, né, que o concreto é extremamente necessário e sempre tem demanda para concreto. Mas como não tem essa conversa, bomba a mesma coisa. Aqui no mercado de São Paulo, por exemplo, capital, as concreteiras já não alugam bomba mais. Já é um mercado paralelo, um mercado de locação de bomba de concreto. Então, dificilmente uma concreteira grande aqui, a não ser que seja uma obra muito grande, uma coisa muito específica, ele vai colocar uma bomba dele. Ele vai falar, não, eu vendo concreto, a bomba você acerta. Tem aí várias empresas de locação de bomba em São Paulo, que é justamente para evitar a ociosidade. Né? Isso, se você tivesse uma conversa com os players do mercado, com os concorrentes, e todo mundo fosse alinhado, não ia ter. Você ia ter a máxima eficiência sempre, porque se não tiver bombeando um concreto meu, vai estar sendo usado pelo meu concorrente para bombear o dele. E quem vai ganhar com isso é o mercado no final. E se o mercado ganha, se você está servindo o mercado, você vai ter de volta, que é a lei da semeadura, como você queira falar. Então, se você está plantando isso aí, você vai ter de volta. E esse é o objetivo nosso, cara, é dar voz às concreteiras, principalmente médias e pequenas, unir o mercado, unir o nosso mercado, para um bem comum, um bem de todos, né? E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Porque, assim, eu nunca vi tanta dedicação, tanto empenho num projeto como esse que vocês estão fazendo, sabe? Obrigado, é um negócio assim que dá orgulho de fazer parte disso, dá orgulho de poder, de acreditar, de estar vendo a realização de um sonho, né? Que é isso que vocês estão fazendo, que vocês estão pavimentando essa estrada aí com concreto. É isso aí. Concreto assinado nela. Bom, queria agradecer aqui, Lucianão, sua presença, Luciano. Agradecer do fundo do coração, né, por você estar com a gente nesse projeto. Você é uma pessoa especial e com certeza já está fazendo a diferença, agregando muito aí no nosso projeto, não só na Superbase, mas em todos os projetos aí que a Superbase tem. Então, fica a minha gratidão, né, meu carinho aí, e deixar um tempo aí para você se despedir da galera, falar das suas redes sociais. Queria aproveitar um momentinho, aproveitar que a gente está falando de controladoria, e falar do nosso aplicativo, o Conca, que a gente está lançando aí, que é um aplicativo que o cara tem a possibilidade de medir a obra dele, né, quantos metros cúbicos vão ir na obra dele, fazer um orçamento, um pré-orçamento. Esse pré-orçamento ele é baseado por estado, na tabela do SINAP, que é uma tabela do governo, que é a mesma tabela que as prefeituras utilizam aí para fazer licitação e tal. E ajuda o cara a controlar, né? Então, se a gente fala de controle, de controller, tem tudo a ver com obra, né? Que é o que falta em muita obra, ter o controle certinho para você não começar a obra e não terminar, que é o que acaba acontecendo muitas vezes aí. Então, deixar aí, o pessoal vai deixar na descrição também o link do Conca aí, que é o nosso aplicativo para auxiliar todos aí nesse cálculo e nessa noção de custo. O Conca vem aí para auxiliar todas as pessoas que estão ligadas à obra. Então, até aquela pessoa, por exemplo, um médico, um dentista que não tem muita similaridade com volumetria, essas coisas. Então, fica fácil pelo aplicativo você conferir o que você está usando, quanto você está usando, se está correto isso daí, né? E bem interessante aí. Em breve a gente está lançando aí, vai ser bem legal. É isso aí, galera. Luciano, Marcelo, quer falar alguma coisa pro Luciano aí, pra gente encerrar? Eu quero agradecer aí, viu, Luciano? Prazer em conhecê-lo, primeiro de tudo, e obrigado aí pela sua aula aí, de mostrar aí para o pessoal a importância da controladoria, não só na concreteira, como qualquer empresa, né? Obrigado aí pela participação aí. Marcelo, recíproca é verdadeira, tá? Foi um privilégio estar aqui com você também. Aí, agradeço muito aí essa oportunidade e agradeço mais ainda tudo que você tem feito pelo nosso setor. Assim, isso aí, Marcelo. Uma lenda viva aí, cara. São profissionais que nos engrandecem aí, né? O Marcelo é que merece a nossa... Show de bola, Marcelão. Professor. Dr. Concrete. O senhor concreto. Tá todo mundo junto. Word of Concrete. Canadian, Brazilian. Luciano, deixar aberto o espaço, eu vou fazer o agradecimento para você depois que você fizer o seu fechamento aí. Perfeito. É uma honra
tá ao lado de vocês. Assim, eu sempre falo, eu não conheço dois irmãos tão unidos, né? Dois irmãos com um objetivo tão focado, que é ajudar na construção desse, solidificar esse setor, ajudar os concorrentes, ajudar fornecedores, o que vocês fazem pelos seus clientes, o que vocês fazem pelos seus colaboradores, né? A gente vai em cada uma das usinas, todo mundo sempre com um sorriso no rosto, porque eles têm o senso de um propósito, eles sabem que eles estão trabalhando para algo grande, né? Isso é bacana e o que eu admiro mais em vocês ainda é que vocês pegaram o legado do seu Manolo, né? E vocês estão conseguindo aumentar esse legado. Quer dizer, vocês poderiam se dar por satisfeitos por manter o legado que o seu Manolo entregou. Mas não, vocês estão conseguindo ainda melhorar. A gente é chato, a gente quer fazer alguma coisa diferente, né? Fala, pô, vamos mudar alguma coisinha. Bacana. E assim, eu tô nas redes sociais, estou no Instagram, no LSS Consultoria Financeira. O site está em construção. Quem precisar de uma ajuda, tá? E aqui eu não falo, não é dinheiro não, graças a Deus eu estou bem resolvido em relação a essa questão. Mas eu tenho um propósito hoje de poder ajudar as pessoas. Pode me passar um WhatsApp também, que é o 11 99 346 2812. Vou ter o maior prazer em poder ajudar. Cara, galera, vai ficar toda a informação do Luciano aí também na descrição abaixo, tá? Uma fera, tá? Uma fera, um ser humano ímpar, sensacional. Então, assim, cara, dizer pra você que é uma honra pra nós ter recebido você e uma satisfação muito grande ter você como amigo e parceiro, cara. Uma pessoa que eu admiro muito, tá? A cada dia que passa, admiro mais. Então, assim, só agradecer mesmo de coração, cara. E, meu, cola nesse cara aí, se você tá com alguma dúvida, fluxo de caixa, qualquer tipo de dúvida, cola nele que ele vai ajudar vocês, tá? Então, obrigado, Luciano. Galera, não esquece. Ai, parceiro. Cola aqui na gente. Meu amigo. Aí, Rosal. Viu? Galera, não esquece de curtir aí, ó. Ativa o sininho, tá? Se inscreve na página, curte, compartilha, mostra pro pai, mostra pro vô, mostra pro tio construtor, aquele tio lá, tá? E tamo junto aí. Valeu, brigadão. Pode crer! Pode crer.